Olá, internautas que acompanham o canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu estou de volta com um especial Super Dicas voltado exclusivamente para aqueles que vão participar do concurso para assistente em administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que deverá contar aí com 60 vagas imediatas. Como vocês já sabem, eu estou entrevistando professores de todas as disciplinas que serão cobradas na prova para assistente em administração da UFRJ, né? E desta vez nós vamos tratar aqui da disciplina de informática, que no concurso passado contou com 10 questões. E para dar as dicas, os bizus e orientações necessárias para que você possa gabaritar a parte de informática do concurso para assistente em administração da UFRJ, eu trago aqui o professor Bruno Barra, que é servidor público e leciona aqui na Degrau Cultural. Professor Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao Super Dicas da Degrau Cultural. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, de estar aqui orientando os estudos dos candidatos, dos futuros candidatos do concurso da UFRJ, no que tange aí a disciplina de informática, que é a sua especialidade. Muito obrigado. E aí, Luiz, tudo bem? Eu que agradeço aí o teu convite, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre essa temida informática aí com o pessoal. Mas assim, cara, já deixa adiantado aí para a galera. Não é tão difícil assim, não é tão complicado assim. Assusta um pouco? Assusta, mas assim, se o cara fizer o que ele tem que fazer, não tem problema. Ele vai ter uma boa nota, ele vai conseguir somar no bojo ali e dar-lhe uma pancada e conseguir uma boa classificação no concurso dele, beleza? Então, mestre, já que informática não é o bicho-papão aí, como você está falando, dos concursos, né? Qual é a melhor forma, então, de estudar matemática para esse concurso da UFRJ? Matemática não, informática, Desculpa, hein? informática. É que matemática, na verdade, é o primeiro grande... Rima, né? Rima. Não, e Isso é é o um primeiro problema. grande bicho-papão. O segundo, geralmente, é Pô, não, e informática. matemática é muito pior, não Muito tem isso. pior, não, sem dúvida, sem dúvida. Mas e aí, mestre, Então, como Luiz, superar essas dificuldades que as pessoas têm, então, aí com a informática? rapaz, é o que eu falo, né? O cara, para se preparar para uma prova de informática, ele tem que pensar no seguinte: ele tem que ter como base, pelo menos, o mínimo do saber, tá? O mínimo de entendimento. Por exemplo, quando a gente pensa na informática, a gente tem que conhecer a questão das duas partes que vão dividir a informática, a questão do software e do hardware. Aí o que acontece? Às vezes o cara não tem um entendimento mínimo, o básico, por exemplo, ele não sabe que uma aplicação é um software. Aí o cara da banca vai lá e coloca, ó, de acordo com a aplicação tal, ele já trava. Por quê? Porque ele está faltando esse entendimento básico. Mas, assim, o que eu acho legal mesmo numa preparação é o cara pegar o edital, certo? Focar aqueles pontos. Ah, Bruna, não temos edital. Sim, eu sei, não temos, mas tivemos seleções passadas e, assim, o último edital, na minha opinião, é sempre a melhor base para você começar a se preparar. Óbvio, vai ter um ajuste ou outro em relação à banca, mas sempre tomando como base ali o edital passado, tá? Outra coisa que eu digo também, pegar questões anteriores a este certame. E, ó, a gente tem bastante questão nesse sentido, pensando em informática. Tivemos um concurso em 2015, tivemos um concurso em 2012, salvo me engano, recentemente, 2018. Então, assim, a gente tem bastante questão para estar se baseando e estar se preparando para esse concurso. Tá? Então, assim, é o que eu falo sempre para o meu aluno ou para quem está pensando em concurso. Olhe sempre para o último edital. E, mestre, a gente sabe que a informática está em constante mudança, né? A gente tem sempre aí Sim. surgindo novidades, novas tecnologias, novos softwares, novos apps, né? Em função, você acredita, então, que o programa de 2017, o que vai acontecer é apenas uma atualização do programa? Você acha que o programa vai ser mantido ou você está achando que possa também ser incluídos novos assuntos que até então, em 2017, não foram cobrados? Então, eu acho que de repente pode vir um diferencial aí, principalmente por conta desse último momento aqui, na verdade, momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Essa questão de acesso remoto, toda essa questão que envolve essa relação online, né? Essa relação do cara ter que estar ausente, essa relação remota. Provavelmente deve vir alguma coisa relacionada a isso, sim. E o seguinte, né? Como você mesmo disse, pensar nas atualizações de aplicações, nas atualizações de programas, olhar para as versões de um sistema operacional, Windows 10, olhar para as versões do suíte de escritório, Microsoft Office 365, né? Que inclusive veio agora no edital do concurso
qual concurso que veio agora? Banco do Brasil. Tá lá, ó, Microsoft Office versão 365. Então, ele já está apontando essa atualização, certo? Mas, assim, o que acontece? Você pensando nesse quesito, você tem que dar aquela melhorada na tua preparação. Eu não posso pegar, foi até bom você tocar nisso, o seguinte, eu não posso pegar uma questão muito antiga, bem lá para trás, porque você pode justamente bater numa questão desatualizada. Aí tu fica com aquilo desatualizado na cabeça, pronto, acabou. Isso pode te fazer errar uma questão. Se você, por exemplo, pensar em navegador, quando eu penso lá na questão do acesso seguro, HTTPS com cadeado, nas versões anteriores, o cadeado ficava lá embaixo, na barra de status do navegador. Hoje, o cadeado fica lá em cima da barra de endereço. Se você pega uma questão antiga, ele vai te apontar que o cadeado fica na parte de baixo e a questão é dada como correta. Então, assim, temos que ter cuidado com essa relação justamente de você não pegar uma questão muito desatualizada. Então, isso é importante, sim. Ah, Bruno, eu posso me basear pelo último edital? Sim, mas você tem que tomar cuidado de olhar para o edital novo e perceber o que está faltando ali, o que vai entrar de atualização para o candidato. E aí, pessoal, você tinha dito que os candidatos podiam pegar as provas de 2015, 2017, né? Mas, nesse caso, tem que ter um certo cuidado. Como fazer esse filtro, então? Cara, esse tipo de filtro é coisa que a gente só pode fazer quando sair o edital. Por exemplo, a gente pode já pensar em alguns programas. Por exemplo, Sistema Operacional, Programa Básico. Eu não vou olhar o Windows XP, porque o Windows XP já está lá para trás, já não tem nem mais atualização, assim como o Windows 7. Certamente a banca já vai chegar para o candidato colocar ó, Windows versão 10. E é aquilo, né? Trabalhar em cima do edital. O cara tem que pensar em edital. É o que eu falo. Alguns candidatos ainda cometem a falha de não fazer uma leitura atenta do edital. Isso acontece pra caramba. É o que eu digo. Saiu o edital, se você está pensando em concurso, respirando em concurso, você tem que olhar para aquele edital, traçar estratégias em cima do edital, para que você não cometa esse tipo de falha, porque isso ainda acontece demais, Luiz. Muita coisa. Mas, por exemplo, assim, a PR4 tem questões anteriores que podem ser utilizadas, mas assim, a PR4 não faz concurso o tempo todo, né? Como faz um Sebrasp, como faz uma FGV, né? Como faz aí outras bancas organizadoras de renome. Vale a pena também o candidato estudar por meio de questões de provas de outras bancas? É fundamental conhecer a banca que você vai fazer, mas até por uma falta, talvez, de uma quantidade muito grande de questões, sim, é interessante. E qual é a banca que tem um perfil mais semelhante à da PR4? Então, Luiz, eu digo o seguinte, o aluno bem preparado não tem banca que o pare, certo? E em quesito banca, a PR4 é uma banca bem categórica, tá? Ela é bem direcionada. Eu vou até além. O candidato que pensa se preparar para este tipo de concurso, que a gente pensa em uma universidade, né, federal, enfim, eu acho que vale para o candidato buscar questões de outros concursos também de universidades, como o FRJ, né, que nós já é o próprio concurso, Rural, Unirio, UF, que vai ter a prova agora domingo, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem um bojo de questão muito grande pensando nessa atividade administrativa exercida dentro da universidade. Então, assim, vale a pena ele buscar. Por exemplo, ó, eu estive olhando há pouco tempo, né? Tem questões muito bem elaboradas que foram realizadas nesses últimos concursos. Pô, teve questões aí da Rural, do próprio concurso da Rural, que foram questões muito bem feitas, direcionadas para a informática. Mas aí eu digo para o cara tem que pensar de forma macro. Ele não pode achar que, eu só vou fazer questão da banca X. Mas tem pouco. Então, você tem que abrir o leque, olhar para aquilo que o teu concurso está sendo direcionado, né? Na verdade, a área do teu concurso e atacar provas também de outras universidades. Isso vale bastante. Isso vai dar experiência para o cara. E é aquilo. Você não pode ter uma visão muito fechada quando a gente pensa em concurso. O cara tem que ter uma visão macro. Por quê? Quanto mais experiência o cara tiver em questões, em prova, isso vai ser um diferencial para ele, com certeza. Salvo engano, também em 2019 tivemos a prova para Unirio, que foi feito pela CESGRAN Rio. Sim, Unirio. Também eu acho que é um outro concurso aí que pode ser interessante, né, para os candidatos utilizarem, né, mestre? Bastante. Ó, 2013 teve também, se eu não me engano, no Rio. Eu também fui aprovado no concurso da Rural,
na minha área informática. Teve para técnico administrativo, então foi uma prova bem legal, com questões de informática, mas aí não foram tantas questões, salvo me engano, foram 5 questões de informática para quem não era da área específica. No meu caso, foram 20. Nesse concurso, eu logrei o 7º lugar na minha área, mas eu empatei, né? Porque empatei com o cara que ainda era mais velho e o cara entrou. Mas também é um escopo de questão muito bom, voltado para a informática. Então, assim, pensar em universidade, para um concurso da UFRJ, vale a pena ele abarcar toda essa parte aí. E assim, pensar em questões que vão aparecer. Planilha eletrônica, vão estar presentes no edital. Vamos segurar, calma aí, mestre. Vamos segurar essa parte, a gente vai chegar lá. Essa é a parte mais importante. Sim, a gente segura. Porque eu vou falando, eu vou me empolgando, entendeu? Vamos segurando, a gente vai chegar lá. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para você. Vou me empolgando. Que você acredita que vão ser mais explorados. Mas antes da gente chegar na questão dos tópicos, mestre, eu queria falar o seguinte: a gente tem percebido, a gente que vivencia o mundo de concursos, né, há bastante tempo, a gente tem percebido que em determinados concursos, para determinadas carreiras, né, a disciplina de informática tem crescido consideravelmente o número de questões, né, das disciplinas da disciplina de informática, como também o nível de cobrança, né, dessas questões de informática. Você acredita que a UFRJ vai manter esse quantitativo de 10 questões, como foi na prova anterior? E o que você espera do nível de dificuldade dessa prova? Então, acredito sim que o UFRJ deve manter as 10 questões, tá? Por uma questão de lógica, até mesmo pela atividade administrativa que o cara vai estar envolvido com a informática, o cara vai ter que operar uma máquina, o cara vai ter que mexer no computador, ele vai ter que imprimir o documento, então são habilidades que o cara precisa ter para estar num ambiente administrativo, não tem como, tá? E em relação ao nível, certamente teremos questões fáceis, tá? Mas não vão ser muitas, acredito que aquelas 3 fáceis ali para o cara fazer uma prova, ter condições de fazer uma prova, vão ter questões médias e bota aí, ó, umas 5 questões, de 5 a 4 questões em nível difícil, para criar problema mesmo para o usuário. Aí o que eu digo, o que o candidato tem que saber? Na verdade, o que ele tem que perceber? Aquela questão muito fácil, ele não pode errar. Ele tem que acertar aquela daí. As medianas, ok. Agora, as difíceis, se ele acertar, ele deixa de ser um mero candidato e vira concorrente. Então, ele tem que estar bem preparado. Ele tem que esperar essa questão difícil chegar até ele, porque ela vai chegar. E, na verdade, a questão fácil é aquela que você não pode errar. Porque se você errar, vai um monte de gente na tua frente. A fila anda e anda muito. Perfeito. Mestre, no concurso passado, né, além do Windows e do Microsoft Office, a UFRJ também cobrou Linux, que não é um sistema operacional muito usado, né, pelo menos assim, em nível de usuário, e cobrou também o LibreOffice, né, que é um software livre. Você acha que os futuros candidatos devem instalar, aqueles que não têm, devem instalar o Linux, devem instalar o LibreOffice em sua máquina para poder estudar com mais profundidade, ou não existe essa necessidade? Então, eu acho que não tem essa necessidade. Tá? O que acontece? Mas o cara tem que ir para a prova sabendo os conceitos básicos. Tá? Entender que o Linux é um sistema operacional de código-fonte aberto, ter pelo menos o básico. É teoria que vai ser cobrada, então? Isso outro detalhe. As bancas não costumam aprofundar muito. Não costumam aprofundar muito dentro desse assunto. Eles cobram, sim, mas aprofundar, assim, colocar muitas questões, não é o perfil. Uma ou outra pode aparecer. Por exemplo, concurso da Polícia Federal. Tinha lá Linux, veio uma questão e foi perguntando justamente o comando, porque o Linux tem tradição de ter linha de comando. Você usa o ambiente shell do Linux e utiliza determinados comandos. Ele botou um comando dizendo se aquele comando, agora eu não me lembro o comando, dizendo se aquele comando estava com a função correta e descrita. Aí eu falo, o cara fica preocupado, fica desesperado, vai para uma prova. Eu vou instalar o Linux, eu vou estudar o Linux a fundo. Aí vem um conceito que uma simples decoreba, né, faria o cara acertar. Mas é aquilo, a gente não pode sempre contar com a facilidade. Pode vir? Pode. Qual é a melhor ideia? Estudar, sim, os pontos, saber pontos estratégicos dentro da matéria, certo? Entender aquele escopo geral do conceito de Linux. LibreOffice, pensando em Writer, Calc e Impress, também entender essa relação, como eles funcionam.
Por quê? Se você chegar sem entender isso, você pode dar tiro no pé. Você pode ter problemas com a tua nota e acabar sendo desclassificado. Em relação ao LibreOffice, né, e o Microsoft Office, é interessante fazer um estudo comparado no que tange as planilhas Sim, sim. eletrônicas, editores de textos. Então, Sim, e sim, a outra sim, pergunta que eu sim. quero fazer em relação a isso é o seguinte: como conseguir memorizar tantas fórmulas, né, tantas funções, tantas abas, tantas telas desses dois programas, cara? Rapaz, o que acontece? Infelizmente, tecla de atalho é um troço que vai cair. Nesse ponto que você tocou, tem que ter esse comparativo. Porque se você pensar no ambiente LibreOffice, no ambiente Microsoft Office, vamos ter teclas de atalho, a grande maioria, com diferença. Então, você já tem que ficar um pouco preocupado nesse sentido. Ah, Bruno, e qual é a estratégia que o cara tem que fazer para decorar? Primeiro, partir para o visual. Agora, você falou da questão do Linux. Linux, eu acho que o cara não tem necessidade de instalar. Mas o LibreOffice, o cara tem que instalar na máquina dele, sim. Olhar, utilizar algumas vezes para ele ter esse entendimento e esse ambiente de uso. Por quê? Você cria uma memória visual, você usa, você abre o programa, você olha. Então, eu peço para o meu aluno, né, fazer essa utilização, olhar as guias do programa, tanto no Microsoft Office quanto no LibreOffice, olhar os menus, porque quando a gente fala de Microsoft Office, a gente pensa em guia, certo? A gente vai pensar em faixa de opção. Agora, quando a gente fala lá em LibreOffice, não. A gente já pensa no menu, porque ele não fez a relação, né, de ficar exatamente igual ao Microsoft Office. Então, o aluno, o candidato, ele tem que ter essa relação visual. Ele tem que pegar o programa, ele tem que olhar. Por quê? A tua memória é fotográfica. Você olha, você lembra daquele desenho, você faz uma relação. Então, nessa parte aí, de fato, ele tem que ter esse contato visual, tem que ter esse contato de uso. E, Bruno, tecla de atalho. Cara, que vou até te mostrar. Ó. Eu, no português, eu tenho minhas anotações que ficam na parede, porque eu sou servidor público, mas eu sou concurseiro também. Aqui, ó. Todas as conjunções. Conjunção coordenativa, subordinativa. Cara, sai botando folha na parede com as teclas de atalho, para você olhar para aquilo todo dia. Aí você começa a olhar e vai lembrar, tua memória é fotográfica. É uma dica que eu dou. Meu irmão, sai escrevendo pela parede toda. Esse aqui é o meu quarto de estudo / estúdio. Então, assim, é papel, é foto de amigo, é tudo misturado, cara. Que é prova e por aí vai. Então, se você tem essa relação visual dessas suas anotações, fica mais fácil de você ter essa dica que eu dou. Sai escrevendo teclas de atalho pela casa toda, porque você vai acabar decorando de tanto que você olha. Mestre, ao fazer exercícios, né, ao treinar, né, aquele conhecimento teórico, vale a pena, pelo menos no início, você fazer essa resolução de exercícios junto com o computador, abrindo os programas, ou não é adequado? O ideal é que, desde o início, o candidato resolva as questões sem o uso do computador. Então, é o que eu falo. Você tem que simular de forma fidedigna a tua prova. Na tua prova, tu não vai ter tablet ali, tu não vai ter computador. O ideal, o cara, às vezes, ele fica nessa linha, eu tenho que testar, eu tenho que olhar. O ideal é você se habituar à situação mais difícil. Fazer questões sem conferir nada, sem olhar nada. Depois, num outro momento, procurar aquele botão onde ele errou, certo? Procurar na interface do programa, de repente, aquele recursozinho que o cara destacou para você. Por quê? Pensa só, você vai estar de cara com a prova, você vai ter que ter aquela memorização. Tentar sim fazer, sem máquina, sem apoio, sem olhar, e depois sim, o cara dá uma olhada, dá aquela conferida, dá aquela comparada. Mas o ideal é o cara se habituar sempre, sempre, fazer questão sem apoio, sem muleta, porque senão vai ficar complicado. O concurseiro tem que se habituar a essa situação. Perfeito. Mestre, agora sim, agora vamos entrar aqui naqueles tópicos que você acredita aí que vão ser bastante explorados nessa prova do concurso para assistente de administração da UFRJ, para você falar aí para a gente o que a PR4 costuma cobrar muito nas suas provas. Planilha eletrônica, eu acho que você já adiantou e ela já era esperado também, né? Vai estar lá, é fato que ela vai estar. Tanto pelo Excel como pelo Inclusive, no Calc, né? último concurso,
Sim, Excel e Calc. Excel e Calc. Vão te cobrar planilha eletrônica e vão te cobrar a utilização de fórmula, função ou expressão. Eles vão cobrar isso para o candidato. Mas aí é o que eu falo. Não é só o cara saber sobre função de planilha. Não é só isso. O cara tem que prestar atenção no que ele está fazendo. Eu trabalhei com uma turma intensiva na época do concurso do UFRJ, no último concurso. Aí eu falei, gente, cuidado, função média, cobra, aparece em prova. Função média, cobra, aparece em prova. Eu bati tanto isso em tecla. Aí eles foram para a prova. Apareceu a função média. Só que a banca, ela é malandra. A banca jogou lá, ó. Um professor montou uma planilha eletrônica para calcular a média de determinados alunos de uma turma. Ok, beleza. Aí estava lá a média de cada aluno. Aí ele falou o seguinte, ó. Foi utilizado numa célula X, eu não lembro qual era a célula, uma função para calcular a média global da turma. Olha a maldade. Para calcular a média global. E destacou a palavra média global. Aí vem a pergunta. Marque a opção na função que vai estar na célula utilizada para calcular a média global. Olha a maldade. Ele botou média global. Cara, quando a gente pensa numa média, vai ser em cima de um escopo. Vai ser uma média dentro daquele universo, logo uma média global. Só que a função que calcula a média é a função média, e acabou. Aí na letra A ele botou média global e o intervalo das células que tinham a média dos alunos para calcular a média da turma. O cara leu média global no enunciado, foi na opção e marcou média global. Se eu não me engano, era média total ou média global. Mas ele fez um trocadilho entre enunciado e opção. Cara, todo mundo marcou aquilo ali. E eu falei pro cara, cuidado, função calcula média. Média já é de um todo, é a função média. Então, não adianta o cara só estudar funções. O cara tem que prestar atenção no que o cara está tentando fazer com ele. O que o avaliador está tentando fazer com ele. Ele joga você numa situação, num contexto, ele te envolve, ele te leva. Aí, quando tu vai ver, tu acaba errando por bobeira, de pura displicência. Mas, além de Então, planilha, o que mais? Pensando em planilha, ela vai estar. Fato que ela vai estar. Protocolos, ele vai cobrar protocolo para o cara. Porque a gente hoje trabalha muito nesse ambiente de internet, nesse ambiente de rede, e o protocolo de rede, o protocolo ele é fundamental para estabelecer esse tipo de conexão. Então, ele vai vai pedir para o aluno os protocolos utilizados em determinadas atividades, como protocolo de navegação, protocolo responsável por envio, recebimento de e-mail. Na própria na Rural, teve uma questão perguntando quais eram os protocolos envolvidos no recebimento de e-mail. Os protocolos, que eram dois, IMAP e POP3. E a resposta era justamente essa. Então, nós vamos ter, certamente, planilha, essa parte de protocolo envolvido em rede de computadores. Vamos ter, provavelmente, conceitos relacionados à intranet, não internet, certo? Internet vai dar, mas intranet vai estar. Certamente, alguma coisa relacionada com processador de texto. Aí eu já penso mais numa relação voltada para configuração, certo? A configuração no quesito aí de formatação, mexer com a forma do texto, certo? Outro detalhe também que provavelmente vai estar nesta prova, parte de segurança, vai vir uma praga virtual, vai vir um malware aí sendo questionado, porque hoje a gente vive num ambiente online. Então, minhas maiores apostas para essa prova estão aí, ó, planilha, protocolos, parte de segurança e alguma coisa relacionada à formatação de texto. Esses são meus 4 pontos pesados e certos nessa prova. Em relação àquela questão que você falou logo no início, a gente está vivendo esse ambiente online, né, de estar fazendo muita reunião, né, virtual, utilização, por exemplo, desses programas como o Zoom, Teams, Google Meeting, é possível? Provavelmente. Grande chance de aparecer. Essas ferramentas voltadas aí para essa questão de reuniões, todo esse ambiente online. Outro ponto também que provavelmente pode vir, tá? Então, a gente tem um escopozinho bem desenhado para essa prova. E outra, friso mais uma vez, o candidato tem que olhar as últimas questões, porque as últimas questões vão dar um panorama do que possivelmente vai ser cobrado outra vez nesse concurso. Perfeito, mestre.
Já de antemão, quero agradecer sua participação, sua brilhante participação, trazendo aí dicas valiosíssimas para os candidatos. Mas eu queria, antes da gente encerrar aqui o Super Dicas, que você deixasse aí a sua última mensagem ou a sua última dica para todos aqueles que vão participar desse concurso, né? Que estão aguardados da UFRJ, que deve sair aí, o edital deve estar saindo aí em outubro ou novembro. Qual é a mensagem final que você deixa para todas essas pessoas? Então, te agradeço aí o convite, foi um prazer participar. Você é um cara que tem aí meu respeito, no que for preciso, você pode falar que eu estou aí pronto para contribuir. Muito obrigado, mas E, você também. meu amigo, minha amiga, concurseiro, concurseira, eu sei que é difícil pra caramba, nem todo mundo tem a mesma situação de vida, nem todo mundo tem a mesma facilidade, nem todo mundo está vivendo no mesmo ambiente, todo mundo tem problema, todo mundo tem adversidade. A dica que eu deixo para você: não vai ficar aí desmotivado por conta de um resultado ruim que você teve anterior. Ó, eu sei porque eu já fui concurseiro e continuo fazendo concurso, tá? O teu fracasso, quem vai limitar vai ser você. Você que vai decidir. Ah, Bruno, eu fracassei. Tá, fracassou, mas ó, não para. Foco. Continua focado no teu objetivo e estudando, sabe por quê? Um dia tudo isso vai valer a pena. Então, ó, foco no teu estudo, deixa aquilo que é supérfluo de lado. Ah, eu vou ver Netflix, larga para lá. Ah, vou para festa, larga para lá. Ah, amigo, foca no teu objetivo. Eu costumo falar em sala, Luiz, e eu sou papo reto com meu aluno pra caramba. Se você não está disposto a pagar o preço, se você não está disposto, se você não quer sofrer, se você não está afim, cara, desiste do concurso porque não é para você. Agora, se você acredita, se você tem vontade, vai e vai certo, porque você vai passar sim. Então é isso, basicamente é isso. Show de bola, muito bom, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação. Eu tenho certeza que o pessoal aí que está assistindo esse vídeo gostou muito das suas dicas, das suas orientações em torno aí da disciplina de informática. E se você, internauta, de fato gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like aqui, né? Recomendo também que todos cliquem aí no sininho, no nosso canal no YouTube, porque assim, toda vez que um novo vídeo for ao ar, você vai ser notificado, né? Fiquem atentos, pois em breve novos episódios do Super Dicas para concurso de assistente de administração da UFRJ serão liberados para os candidatos. Além disso, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, tais como o Facebook e o Instagram. Espero que todos tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, obrigado. Meu galera, um abraço. Um abraço, Luiz. Obrigado. Valeu, um abraço.